Hoje vamos falar sobre guerras comerciais, sobre amigos, inimigos, aliados e como as guerras comerciais nos afetam. E também vamos falar, ou melhor, começar com o renascimento da Argentina. 100 anos atrás, a Argentina, ao adotar uma cópia da Constituição americana, avançou rapidamente e se tornou o 8º país do mundo em capacidade produtiva. O padrão de vida quase alcançou o dos Estados Unidos, Suíça e Reino Unido. E então o povo que vivia 100 vezes melhor do que antes, mas invejava aqueles ricos mais empreendedores e bem-sucedidos, começou a votar pela redistribuição, tirar dos outros e dividir. E o país mergulhou no socialismo real, onde só viviam bem aqueles que viviam atrás dos muros, os funcionários e membros do partido governante, mais ninguém. Todos os outros praticamente viviam abaixo da linha da pobreza. A Argentina declarou calote da dívida pública no valor de 132 bilhões de dólares. Esse foi o maior calote governamental da história e marcou o início da Grande Depressão na Argentina. Isso também levou a turbulências políticas. Em 2 semanas, 5 presidentes se sucederam no país. Em 2002, o novo presidente Eduardo Duhalde finalmente abandonou a paridade do peso com o dólar. A longo prazo, isso tornaria a economia muito mais estável, mas as consequências imediatas estavam longe de ser tão positivas. Os argentinos perderam de fato 65% de suas economias devido à queda brusca do peso. Além disso, a queda do peso provocou uma inflação em massa, já que as importações ficaram muito mais caras. A inflação acumulada durante a Grande Depressão na Argentina foi de cerca de 80%. Combinado com a perda das economias, isso levou a uma queda acentuada no padrão de vida. Você já viu a imagem? Tire e distribua e não se esqueça de você mesmo. Sempre e em todo lugar isso levou à pobreza e à ditadura, ou junta militar ou massa ignorante. Na Argentina, assim como hoje na Venezuela, cerca de 60% da população estava, como se diz, além da linha da pobreza, ou seja, eram miseráveis, em bom português. Eles não tinham comida suficiente para alimentar os filhos à noite, não tinham eletricidade suficiente para aquecer a casa, não havia nenhuma possibilidade de começar a ganhar o próprio sustento. E isso aconteceu com um dos países mais desenvolvidos e ricos do mundo. As oliveiras ainda cantam hinos e louvores ao general Perón, a sua esposa, de comportamento não muito exemplar e inteligência não muito grande. Depois dos Perón veio Kirchner, que nacionalizou a economia. A lição ficou, e depois de uma breve ascensão, a queda foi ainda mais terrível e dolorosa. Com sua ideologia de esquerda populista, chamada kirchnerismo e inspirada no antigo líder argentino Perón, esse presidente buscava centralizar o controle sobre a economia. Ele nacionalizou empresas, controlou preços e taxou fortemente importações e exportações. Com o tempo, isso freou o crescimento econômico e a inovação. A impressão de dinheiro pelos governos também levou a uma inflação superior a 20%. Quando a esposa de Kirchner, Cristina Fernandes, assumiu o cargo de presidente em 2007, a inflação saiu ainda mais do controle devido à impressão de dinheiro e à dívida pública. Kirchner, seguindo a boa tradição, Cristina, que assumiu o poder do marido, acreditava que se imprimisse muito dinheiro e o distribuísse para as pessoas, elas teriam dinheiro. Ela decidiu que todos que viveram antes dela eram simplesmente idiotas e não tinham pensado em uma maneira tão simples de fornecer tudo o que a população precisava. Aliás, ela fazia exatamente o mesmo que Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez e o astuto Mandame propõe, aquele que finge ser ingênuo e quer salvar o mundo da falta de dinheiro. Mais tarde, as consequências da má gestão das finanças públicas apareceram quando o país declarou o calote da dívida em 2014. Isto é, um século de pesadelo. 4 gerações, senhoras e senhores. Os argentinos votaram nas doces promessas dos socialistas que nem sequer mudavam suas promessas. Por que mudar se elas funcionam? O povo ignorante gritava ura, esquecendo completamente o que estava acontecendo com ele.
Na verdade, isso acontece por causa do cumprimento das mesmas promessas pelas quais eles agora votam alegremente de novo e de novo, de novo e de novo, de novo e de novo. Os últimos 100 anos foram incrivelmente desanimadores para o país. Desde 1910, o país caiu de 80% do produto interno bruto per capita dos Estados Unidos da América para apenas 30%. Agora, se olharmos para os séculos passados, fica claro uma coisa. O país teve políticas públicas terríveis. Os líderes militares não se importavam nem um pouco com a economia, pois estavam ocupados demais tentando manter o poder. No século XX, a Argentina foi governada mais por generais do que por civis, e seus golpes inconstitucionais levaram a uma enorme instabilidade política. Isso tornou o país um péssimo lugar para investimentos e negócios, devido à falta de lei e ordem. Porém, os políticos não eram melhores. Muitos líderes populistas, começando por Perón, queriam um planejamento econômico centralizado e interferiam no funcionamento dos mercados. Eles subsidiavam coisas como alimentos e energia, impunham controles de preços nos mercados e lançavam programas de assistência social caros. Tudo isso era financiado pela emissão de dívida pública via Banco Central. Um fato impressionante: nos últimos 123 anos, a Argentina teve déficit fiscal. Durante 113 desses anos, e cada novo líder prometia resolver os problemas econômicos criados pelo anterior. Mas eles Usavam ferramentas de curto prazo como impressão de dinheiro e dívida pública. Isso levou a períodos de hiperinflação e, no total, a 9 calotes do governo. Como pode ser visto neste gráfico de crescimento do produto interno bruto, isso também causou enormes altos e baixos na economia da Argentina. A cada 2 a 4 anos, o país passava de um crescimento quase de 2 dígitos para recessões profundas. Esses ciclos extremos destruíam os negócios e as oportunidades econômicas na Argentina. E finalmente a Argentina teve sorte. Talvez por causa de um bilhete de bonde, ou talvez porque ninguém aguentava mais viver na lama. Embora eu acho que foi por acaso. O povão não entende a relação entre política e economia e vota pelo timbre da voz ou pelo formato do traseiro. Mas aqui deram sorte. Mais intervenção do Estado significa menos crescimento econômico, inovação e produtividade. Coisas como regulamentação excessiva, burocracia em excesso e redistribuição de recursos pelo Estado tornam a economia menos Eficiente. Javier Milei é quem melhor compreende esses problemas. Ele escreveu cerca de 12 livros sobre a economia fracassada da Argentina. Ele deu inúmeras entrevistas e apareceu na televisão e acabou se candidatando à presidência nas eleições de 2023. Para resolver exatamente esse problema, ele teve que competir com políticos do establishment de esquerda, mas surpreendentemente ele venceu. Ele chamava o Estado de câncer e dizia: "O Estado é o inimigo". Ele também afirmava que a inflação, novamente em alta na época, é um roubo do povo. No ar, ele declarava que os burocratas do Estado são ratos e parasitas, e chamava os políticos socialistas de ignorantes ou malignos. Milei não apenas culpava da esquerda pelos problemas da Argentina, mas também propunha uma solução radical: a implementação do livre mercado. Aparecendo constantemente na televisão, Milei escreveu vários livros como O Caminho do Libertário e O Fim da Inflação. Porém, o ponto crucial é que Milei propôs um plano para resgatar a Argentina da crise atual. Suas propostas políticas se resumem a menos Estado e mais liberdade. Ele não é o primeiro libertário na política argentina, mas certamente é o mais radical. Ele dizia coisas como: o Estado é o principal inimigo da sociedade, e o Estado é uma organização criminosa que vive de roubo. No mundo ideal dele, o governo deveria ser o chamado Estado Vigilante Noturno. Suas únicas funções deveriam ser proteger os direitos individuais, defender o país, combater o crime e manter relações exteriores. Todas as outras funções do Estado, como educação, saúde ou assistência social, de acordo com essa ideologia, deveriam ser privatizadas ou abolidas. Isso integra a chamada política da motosserra, que consiste em eliminar todos os ramos do poder que não são essenciais. Javier Milei promovia essa ideia levando uma motosserra para seus comícios, o que parecia bastante insano. E o mais importante, reduzir o tamanho do Estado permitiria à Argentina diminuir os gastos públicos. Os antecessores de Javier Milei gastavam através do Estado cerca de 40% do produto interno bruto por ano, e grande parte desses recursos ia para programas sociais e subsídios, como para o setor de energia. No entanto, Javier Milei pretende, eventualmente, reduzir esse índice para 25%. Com 40% do orçamento do país, Javier Milei reduziu os gastos do Estado em 25%.
Essa é uma redução enorme, titânica, quase impossível de gastos. Difícil, quase impossível, mas não impossível. É impossível mudar as leis da natureza, impossível mudar a natureza humana. O resto tudo é possível. Porém, essa abordagem é ambígua. Por um lado, isso permite que a Argentina reduza impostos e elimine a causa da inflação, levando ao crescimento econômico e prosperidade. Além disso, a maioria concorda que o livre mercado é mais eficiente que o Estado e menor intervenção governamental dá mais liberdade às empresas. Mas a redução do apoio estatal pode afetar negativamente as pessoas das camadas mais baixas e médias, já que o governo corta programas socialistas e subsídios. Isso também afetará os servidores públicos, que podem ser demitidos ou ter salários reduzidos. No geral, a redução dos gastos públicos faz parte da chamada terapia de choque de Milei. No curto prazo, isso vai causar turbulências, mas na opinião de Milei, no longo prazo, isso trará mais bem-estar. Afinal, se os negócios prosperarem, surgirão empregos com salários mais altos e, de modo geral, o nível de bem-estar aumentará. Paralelamente, Milei deseja acabar com o Banco Central da Argentina, alegando que a instituição é uma fraude. Para ser justo, ele não é o único que critica o Banco Central da Argentina, já que ele está intimamente ligado ao governo argentino. Ele facilitou a impressão de dinheiro, causando hiperinflação e destruindo o país. Porém, a maioria dos economistas crê ser melhor ter um banco central independente do que não ter. Segundo a teoria econômica moderna, os bancos centrais são essenciais para estabilizar a economia. Isso é alcançado através do monopólio da emissão monetária e definição das taxas de juros. Simplificando, o Banco Central cria dinheiro literalmente do nada e decide quais taxas de juros devem ser pagas sobre esse dinheiro. Ou seja, os bancos centrais, reservas federais, como nos Estados Unidos da América, são exatamente o oposto do livre mercado. Às vezes podem ser um fator positivo por um curto período, mas sempre são destrutivos para a economia a longo prazo. Embora a eliminação do Banco Central seja uma medida bastante radical, essa nem é a ideia mais radical Milei. Ele também acredita que a economia argentina precisa ser dolarizada. Ele quer reconhecer o dólar e outras moedas mundiais como meio de pagamento legal. Isso é diferente do plano de atrelar o peso ao dólar, uma medida que já foi tentada antes e que, segundo a maioria dos economistas, fracassou miseravelmente. Milei declarou que vamos permitir que as moedas concorram. Ele também acrescentou: em algum momento haverá tantos dólares na economia que talvez, nesse dia, poderemos fechar o Banco Central. E se nesse dia eu ainda estiver no poder, não tenham dúvidas, eu vou fechá-lo. Isso porque o Banco Central controla apenas o peso e não tem nenhum poder. Em uma economia dominada pelo dólar, a Argentina não seria o primeiro país da América Latina a adotar o dólar americano, já que Equador, El Salvador e Panamá já fizeram o mesmo. No geral, o dólar americano tornou esses países mais estáveis. Pague com o que quiser. Hoje, qualquer banco converte rapidamente de qualquer moeda para qualquer outra moeda. Mas então, o poder do Banco Central diminuirá até se tornar insignificante e deixará de atrapalhar o livre mercado. Eu e Milei, e me desculpe, concordamos não só nisso. Assim como Milei, eu escrevi livros dizendo que os esquerdistas são ou idiotas ou canalhas. Quase não há uma terceira opção a não ser combinar idiotice e canalice. O Estado, escrevi eu na introdução do meu livro Capitalismo 101, é inimigo do cidadão, opressor, inimigo de qualquer progresso. Tudo o que o governo faz, o resultado é sempre o oposto do objetivo pretendido. Concordaram comigo, contando meus livros, Rudy Giuliani, Michele Bachmann, Sarah Palin e muitos outros liberais no sentido clássico da palavra, ou seja, políticos com uma inclinação libertária nos dias de hoje. Aliás, abaixo haverá um link para esse livro e você poderá adquiri-lo por $0 e 0 centavos. Esse é um preço sério. Eu entendo, pense a respeito, converse com sua família. Simplesmente porque eu quero que você receba histórias diárias de graça sobre como transformar o mundo dentro do nosso sistema, dentro da sua família, aliás. E como paralelamente construir o seu presente, onde a vida da sua família será melhor, mais rica e mais segura.
Então, abaixo tem a inscrição gratuita para o livro e para o projeto de vídeo. E como eu já disse, diariamente histórias, causos e relatos de 10 minutos. Iver Milley não só fundamentou a base, como também entrou para a política, venceu e está cortando o galho em que se sentaram os esquerdistas, socialistas, fascistas e coletivistas. Ele é bastante crítico com a esquerda. É muito crítico em relação à esquerda, por isso muitos o chamam de político de extrema-direita. Milley acha que se você tem opiniões de esquerda, você é uma pessoa horrível. Ele também acha que o socialismo é um sistema assassino que só traz sofrimento. Falar isso sobre o comunismo é geralmente aceitável, mas dizer o mesmo sobre o socialismo é considerado radical. Alinhado com outros movimentos de direita, Milley também afirmou que a mudança climática é uma mentira socialista e que a ideologia de gênero é marxismo cultural. Tudo bem. Essas declarações geraram muitas críticas da mídia e dos opositores de Milley, e ele foi apelidado de El Loco, ou Louco. Mas o ódio de Milley ao governo e à elite de centro-esquerda era incrivelmente popular na Argentina. Afinal, imagine só como é viver em um país que está em decadência há décadas. Muitos argentinos das classes baixa e média não se importam com o que a mídia ou políticos de esquerda dizem. Eles só desejam mudança. Agora, um ano após assumir o cargo de presidente, finalmente podemos avaliar como Milley se saiu. Politicamente, a opinião sobre suas ações diverge bastante. Então, ao contrário de Trump, que está na Casa Branca há 6 meses, Milley já está à frente do governo há 1 ano. O que aconteceu durante 1 ano de transição do país dos trilhos do socialismo para o voo livre do livre mercado? O presidente da Argentina se assemelha ao novo presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, inclusive em aspectos além da economia. Ele saiu da Organização Mundial da Saúde, quer combater a imigração ilegal e busca o endurecimento da ordem pública. Ele também extinguiu vários ministérios, incluindo o Ministério das Mulheres, Gênero e Diversidade. Ele também iniciou uma guerra contra o wokismo, que considera um câncer a ser erradicado. Javier Milley é uma figura controversa e divisiva, adorado por alguns e odiado por outros. No entanto, 1 ano após assumir o cargo, sua taxa de aprovação se mantém em um nível razoável, maior do que a dos 2 presidentes anteriores. Isso se deve à surpreendente economia argentina, que alcança incríveis sucessos mesmo com a redução dos gastos públicos, contrariando as expectativas. Javier Milley cumpriu sua principal promessa de consertar a economia. Ele declarou: "Já estamos proporcionando um governo maravilhoso. Na verdade, este é o melhor governo da história da Argentina." Cabe a você decidir se acredita ou não, mas os indicadores econômicos não mentem. A Argentina saiu de uma recessão de 2 anos, na qual entrou em 2023, e o futuro do país parece promissor. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico prevê crescimento do Produto Interno Bruto de 5,2% em 2025 e 4,3% em 2026. Essa recuperação econômica aconteceu muito mais rápido do que o esperado e, o mais importante, ocorreu enquanto Milley reduziu o orçamento do governo em cerca de 31%. Isso representa mais de 10% do Produto Interno Bruto, algo inédito na história da Argentina. Como resultado, o país registrou o primeiro superávit orçamentário em 14 anos e agora pode começar a pagar parte de suas dívidas e se tornar mais financeiramente responsável. Isso é uma diferença enorme em relação à administração anterior. Ou seja, o governo gastou menos do que arrecadou e começou a pagar suas dívidas. O que esperamos para aproximadamente o 3º ano de Trump, mas por que lá aconteceu em 6 meses e aqui só no 3º ano? Porque, em primeiro lugar, precisávamos investir uma quantia enorme de dinheiro no exército e, em segundo lugar, uma quantia enorme na fronteira. Parar na fronteira e, ainda mais importante, reunir, por assim dizer, aqueles que já cruzaram e expulsar milhões de ilegais do nosso país. Que, em 2023, gerou um déficit de 4,4% do Produto Interno Bruto. Economistas estão surpresos, pois, segundo a teoria econômica moderna, o governo deve aumentar os gastos para sair da recessão. Um corte drástico nos gastos pode prejudicar a economia e provocar uma nova recessão. No entanto, a terapia de choque funcionou em grande parte, pois o setor privado se expandiu tão rapidamente que compensou a redução dos gastos do governo. Enquanto isso, a aprovação de Milley continua alta, é um dos índices mais altos do mundo. Em uma entrevista, Milley disse: "Eu tenho uma aprovação de 50%, após implementar o maior programa de austeridade econômica da nossa história." Isso é um milagre, não é? Além disso, a inflação caiu muito. Quando Javier Milley assumiu o poder, a Argentina enfrentava hiperinflação com taxa anual acima de 200%.
Agora, a inflação está no menor patamar em 5 anos, pois Javier Milei cessou a impressão de dinheiro. Naturalmente, a esquerda está furiosa. Tiraram deles a fonte de renda. A política e a economia deles estavam matando a Argentina. Agora isso acabou e as pessoas estão melhorando. As pessoas estão percebendo que as boas intenções dos socialistas pavimentaram, de fato, o caminho direto para o inferno. É verdade, o povo é ingênuo e logo vai acreditar em outro demagogo que prometerá dinheiro crescendo em arbustos. Mas, no momento, bem, eu diria o seguinte, os cidadãos da Argentina, ao que parece, estão felizes que descobriram que, afinal, também é possível ter uma vida normal em seu país. Logo no início do seu mandato, Milei extinguiu 13 agências estatais e 30 mil funcionários federais perderam o emprego, o que representa cerca de 10% da força de trabalho federal. Milei afirmou que demitiu ainda mais, dizendo que 50 mil pessoas foram dispensadas. O governo também não está mais renovando contratos. Consequentemente, a taxa de desemprego subiu 1% no início. Os servidores públicos remanescentes tiveram seus salários desvalorizados pela inflação e congelamento dos reajustes. Javier Milei acredita que reduzir gastos públicos e impostos pode impulsionar o crescimento econômico e os demitidos poderão encontrar emprego no setor privado em expansão. Porém, muitos têm dificuldade em se adaptar a isso. Na Argentina, os pobres também foram muito afetados. O problema é que os burocratas se acostumaram a não fazer nada. Eles não conseguem se adaptar e culpam o novo governo pelos seus problemas. 42% da população da Argentina vivia então, antes de Milei e há apenas um ano, na Argentina, em situação de pobreza. Eles recebiam e distribuíam comida, medicamentos e, naturalmente, drogas. Se diziam que não podiam viver sem elas. Se alguém quiser ver como isso é feito, venha para Los Angeles. Teremos o maior prazer em mostrar, como se diz. Durante a reforma, mais 3 milhões de pessoas passaram para essa categoria, senhoras e senhores, e a pobreza atingiu 53% da população. Esse foi o principal ponto de crítica ao governo de Milei. Ele cortou subsídios e reduziu o financiamento de serviços sociais. O nível de pobreza já era terrível quando ele assumiu o poder, estava em 42%. Na primeira metade de 2024, esse índice subiu para 53%, o que fez com que de 3 a 4 milhões de pessoas caíssem na pobreza. Muitos especialistas e jornalistas condenaram o presidente argentino por isso. Mas isso foi há meio ano. As reformas Billian começaram a dar frutos, elas começaram a funcionar, o setor privado começou a criar empregos e os desempregados começaram a ir para lá. Ele alega estar traindo os pobres. Houve protestos violentos em Buenos Aires contra as decisões econômicas do governo, mas agora a situação está se acalmando. Na segunda metade de 2024, a pobreza caiu para 37% segundo estimativas privadas, menor do que quando Milei assumiu o poder. E isso significaria que mais de 7 milhões de pessoas saíram da pobreza em 6 meses. Há várias razões para isso. 7 milhões de pessoas saíram da pobreza. Os funcionários públicos que não foram demitidos começaram a trabalhar muito melhor, entendendo que poderiam ser demitidos. Além disso, o roubo diminuiu, assim como conosco. Em seu discurso de Ano Novo, o presidente também afirmou que sua administração oferece apoio social de forma muito mais eficaz. Em governos passados, os gastos públicos eram excessivos e cortar despesas nem sempre reduz o apoio aos mais pobres. No entanto, o programa econômico de Milei não consistia apenas em cortar os gastos do governo. Ele também visava aumentar a liberdade econômica por meio da redução de barreiras burocráticas. O presidente afirmou que seu governo revogou mais de 900 regulamentos, uma média de 3 por dia. No mercado de aluguel, isso se mostrou muito bem sucedido. O governo parou de intervir. Como resultado, o valor do aluguel caiu 40% em termos reais e a oferta de moradias para aluguel em Buenos Aires aumentou impressionantes 300%. Esse é apenas um exemplo de como menos regulamentação estatal pode levar a uma maior prosperidade econômica. Você entende o que aconteceu?
Eles aboliram o controle de aluguel e também acabaram com a fiscalização e o monitoramento do aluguel de imóveis. Mas as pessoas pararam de se preocupar com a impossibilidade de expulsar alguém que não paga e começaram a alugar seus apartamentos. Ou seja, mais pessoas começaram a alugar apartamentos. O aluguel voltou a ser competitivo e caiu 40%. Em relação aos impostos, Milei pretende fazer o mesmo que Trump começou a fazer, ou seja, reduzir os impostos, aliviando gradualmente a carga tributária dos cidadãos da Argentina. O presidente quer ser financeiramente responsável. E é difícil reduzir os impostos enquanto se elimina o déficit público. Mas Milei prometeu começar a reduzir os impostos ainda este ano, o que vai ajudar os consumidores e o setor privado. No final das contas, ele quer reformar completamente o sistema tributário para torná-lo muito menos complicado. Ele deseja manter apenas 6 tipos de impostos, eliminando 90% dos impostos atuais. Isso simplificará muito a condução dos negócios na Argentina, eliminando uma camada de burocracia, embora essas ideias sejam bem radicais. Milei ainda não cumpriu todas as suas promessas. Por exemplo, ele não extinguiu o Banco Central e não dolarizou a economia. O motivo é que isso desestabilizaria demais a economia, a tal ponto que Milei perderia apoio e provavelmente seria destituído. A redução dos gastos públicos já foi um grande passo, que trouxe dor e dificuldades. Ainda assim, alguns anarcocapitalistas se decepcionaram com Milei por não ter ido ao Abang logo após tomar posse. O presidente respondeu: "Somos liberais libertários, não liberais tolos." Contudo, ele manteve seus planos. Muita coisa ainda vai mudar nos próximos anos. Isso pode levar a um sucesso econômico ainda maior, mas a política do presidente também pode fracassar se tornar ainda mais radical. Segundo o próprio Milei, a diferença entre um louco e um gênio é o sucesso. Esse homem pode entrar para a história como El Loca ou como o homem que salvou a Argentina de seu longo declínio. Dizem que do gênio à loucura é um passo. Se as mudanças tivessem acontecido mais devagar, os esquerdistas teriam conseguido tirar Milei do Palácio Presidencial, mas elas aconteceram a tempo e hoje ele é o herói da Argentina. Milei provou mais uma vez que quando o indivíduo recebe liberdade e junto com ela a responsabilidade pelo seu destino, ele trabalha 100 vezes melhor do que quando sabe que não o deixarão se perder. Então, a maioria de nós relaxa, descansa, não se preocupa e junto com toda a sociedade afunda no atoleiro. Milei e Trump entendem que apenas um sistema que corresponde à natureza humana, apenas um sistema no qual as qualidades humanas não precisam ser modificadas, só esse tipo de sistema traz à sociedade uma vida normal, próspera e protegida. Como lembramos, vários países não permitem a entrada de produtos americanos usando barreiras tarifárias, simplesmente limitando ou inventando vários parâmetros pelos quais os americanos não podem importar seus produtos para esses países. Todos fazem isso desde o Japão, Coreia do Sul, até o Canadá e a União Europeia. O prazo que Trump deu para as negociações expirou, e de acordo com seu aviso, Trump informou a vários países que, não tendo recebido propostas realistas deles, aumentou unilateralmente as tarifas para esses países. Se eles responderem da mesma forma, então, por sua vez, Trump está pronto para aumentar as tarifas sobre quaisquer produtos até o céu. Donald Trump reacende a guerra comercial global com essa medida. Isso é realmente muito importante. Quero dizer, esta semana ele enviou quase 2 dezenas dessas cartas para outros países, sinalizando sua intenção de impor tarifas impressionantes a partir de 1º de agosto. Agora ele está mirando em alguns dos maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos, a União Soviética e o México. Ontem foi o Canadá. Eles vão receber uma tarifa de 35%. Donald Trump diz que está buscando condições iguais no comércio e publicou em sua rede social um post justificando essa ação em relação à União Europeia. Vou ler para vocês um pequeno trecho.
Por favor, entendam que essas tarifas são necessárias para corrigir anos de políticas tarifárias e não tarifárias injustas e barreiras comerciais que resultaram em grandes e insustentáveis déficits comerciais. Em relação aos Estados Unidos, então, por que a Europa, o México e o Canadá estão fazendo tanto alarde sobre uma guerra comercial? Por décadas, eles barraram nossos produtos. Quando exigimos a remoção das restrições, avisamos que, caso contrário, restringiríamos os produtos deles. De repente, descobriu-se que isso é considerado uma ação de guerra do Trump contra o mundo inteiro. Mas Trump não quer apenas igualdade de oportunidades. Ele também acha que isso não pode continuar assim, pois ameaça o nosso bem-estar e a nossa segurança. Esse déficit representa uma ameaça séria para a nossa economia e, basicamente, para a nossa segurança nacional. A União Europeia tentou esboçar uma espécie de acordo comercial preliminar com ele, um entendimento em princípio que poderia servir de base para negociações mais detalhadas no futuro. Ou seja, o México e o Canadá também estavam negociando com ele, e sabe de uma coisa? Aparentemente, Donald Trump não demonstra interesse. No início desta semana, em uma reunião televisionada do Gabinete de Ministros, ele disse: "Olhem, carta significa acordo, carta significa acordo." E ele continuou: "Temos 200 países, não podemos nos encontrar com 200 países? Isso consome muito tempo, é muito complicado." Então, acho que a questão para a União Europeia e outros é o que eles devem fazer, como devem reagir, se devem reagir de alguma forma. A União Europeia já preparou, ele já tem uma espécie de pacote de medidas de retaliação. Esse pacote está meio que pronto, esperando o momento certo. O valor dele é de cerca de 21 bilhões de euros. Mas eles prefeririam não usá-lo, e acho que isso ficou refletido na reação de hoje da comissária Ursula von der Leyen. Vou citar um trecho disso agora. Ela afirmou que a tarifa de 30% sobre as exportações da União Europeia prejudicará as principais cadeias de suprimentos transatlânticas, causando danos aos negócios, consumidores e pacientes dos dois lados do Atlântico. Seguimos dispostos a trabalhar no acordo até 1º de agosto. Simultaneamente, adotaremos todas as ações necessárias para resguardar os interesses da União Europeia, incluindo medidas de retaliação proporcionais. E, se for necessário, ponto final. O ponto-chave está no final. Eles não querem recorrer a isso, a menos que seja necessário. E acho que seria um erro afirmar que todos os europeus têm a mesma posição sobre essa questão. Os alemães buscarão proteger sua base industrial, e o ministro da Economia da Alemanha disse hoje: "Precisamos chegar rapidamente a uma solução pragmática. Eles não querem uma guerra comercial com os americanos." O problema da Europa é que os diferentes países da União têm interesses diferentes. E como eles vão unir esses interesses, agora está totalmente incerto. Eu diria, Trump, existem 200 países, nós encontraremos parceiros. Aliás, para aqueles que não têm pressa, tem uma surpresa. Eles vão pagar não 10% de imposto básico como aqueles que se apressaram, 15%, talvez até 20%. Trump faz de conta que é meio desequilibrado, meio maluco, totalmente imprevisível, que pode, justamente por ser imprevisível, destruir a economia de qualquer país sem nem se importar. Depois, o presidente também disse ontem que a nova alíquota básica será de 15% ou 20%. Aqui está a citação dele. "Nós simplesmente vamos dizer que todos os outros países vão pagar, seja 20% ou 15%. Nós vamos decidir isso agora." Se você prestar atenção nisso, a alíquota básica agora é de 10%, certo? A tarifa geral para todos é de 10%. Então, o que isso vai significar e a que isso vai levar? Como isso vai afetar a guerra comercial? Se agora pode-se dizer todos ao redor do mundo e os mercados estavam prontos e já acostumados com a taxa básica de 10%. Então, o que isso muda afinal? E eu acho que parte dessa questão nos leva de volta ao começo, né? Ou seja, apenas nas últimas 24 horas. Nos últimos dias, vocês viram as tarifas mudarem bruscamente. E se olharmos onde estamos agora, em comparação com janeiro, vimos mais de 60 anúncios diferentes de tarifas. Então, na verdade, as tarifas subiram e desceram.
Foi a impressão que deu. Mas quando se ouve um número específico, isso impacta. E acontece que estamos em uma situação em que não se trata apenas do impacto sobre os consumidores, mas também sobre as empresas que tentam tomar decisões de investimento. Como eles podem entender aonde tudo isso vai levar? As empresas dizem que estamos paralisados. E isso faz sentido, não é? Porque faz sentido transferir a produção para os Estados Unidos da América se, digamos, em alguns meses ou até semanas, tarifas forem impostas a esses países e as taxas dessas tarifas acabarem sendo mais baixas. Vale mesmo a pena investir se estamos falando da China? Vale a pena investir em produção no Vietnã ou na Índia? Porque esses são os países com os quais temos basicamente relações mais aliadas em termos de parceiros comerciais. E se tudo isso no fundo for apenas para aumentar os lucros? Se estamos falando sobre o fato de que, na semana passada, tivemos um enorme projeto de lei sobre impostos e gastos que aumentou o déficit e agora precisamos encontrar receitas para compensar isso. E essas tarifas altas só tendem a subir. Mas então podemos acrescentar que agora há um exemplo claro de que isso não está relacionado à política econômica e à arrecadação de receitas. Se estamos falando do Brasil, está certo. Então, temos a ameaça de imposição de uma tarifa contra o Brasil e o presidente diz abertamente que está usando essa tarifa para ajudar um aliado político, sem mencionar nada sobre política econômica. E aí está o superávit comercial com o Brasil? E é isso. É por isso que eu, como economista, fiquei um pouco decepcionada com o fato de que essa administração fica tão obcecada com os déficits comerciais. Porque eu tenho um déficit comercial e isso é bom, então eu posso ir lá e comprar comida. Mas se você realmente acredita que os déficits comerciais são uma espécie de problema central, então impor uma tarifa de 50% a um país com o qual tivemos superávit comercial nos últimos 15 anos não faz muito sentido dentro dessa lógica de explicação. Eu ouço todas essas avaliações de especialistas e penso, eles são realmente tolos, não entendem o que Trump está dizendo para todos os produtores. Pessoal, fabriquem tudo aqui conosco, aqui, nós estamos aqui dentro, reduzimos os impostos, melhoramos a situação para quem constrói e produz aqui, removemos restrições, ajudamos a conseguir licenças, tornamos a situação previsível e boa. E para aqueles que querem produzir lá fora, trazer para cá e vender para nós para levar o dinheiro do nosso país. Bem, muito obrigado, mas nós tornamos essa situação imprevisível. Para que fosse conveniente e desse vontade de produzir aqui, e para que fosse inconveniente e não desse vontade de importar. Sim, produzimos lá por um preço mais baixo, depois é preciso transportar, né, o que também não é muito caro. Ok, mas depois tem a fronteira, onde a gente, como se diz, vai empurrar para vocês. E ainda, digamos, se forem automóveis, né, as pessoas que compram um carro que foi montado com 70% das peças feitas nos Estados Unidos da América recebem desconto nos impostos, um desconto na renda. Para ser mais preciso, já me corrigiram em algum lugar, é que eu traduzo automaticamente do inglês. Então, senhores, na verdade, tudo é muito simples. Venham até nós, invistam aqui, empreguem nossos trabalhadores, usem nossos recursos, usem tudo o que é nosso. Se quiserem, depois levem daqui para onde desejarem. Nós ajudaremos muito vocês nisso. E se vocês quiserem fazer de outro jeito, então que outra pessoa ajude vocês. E nós vamos colocar pequenos obstáculos de vez em quando. Bem, então, porque 15 a 20 significa isso mesmo. É porque vocês decidiram que vão lidar com 10%, mas quem disse que sempre serão 10%? Pode ser 15%, pode ser 20%. Ou então amanhã eu posso simplesmente dizer 197,75%. E aí vocês vão gostar disso? Então nem pensem, invistam aqui e não em outro lugar. Como esses especialistas em STO me irritam? Olha, já percebi que eles simplesmente não têm inteligência. E existem dados armazenados na substância cinzenta do cérebro deles, processados por alguém lá. Posteriormente, eles leram, souberam por alguém ou em algum lugar e guardaram tudo corretamente. E agora tudo o que eles sabem fazer é acessar seu próprio armazenamento e tirar informações de lá, mas pensar eles não conseguem.
Acho que isso acontece porque desde a infância, nem nas escolas americanas, nem nas europeias ensinam a pensar. Veja, eles ensinam a pular para cima ou para longe. Ensinar a somar 2 mais 2. Aqui estão 2 caixinhas e mais 2 caixinhas, 2 maçãs e mais 2 maçãs, é isso que ensinam. Mas pensar também precisa ser ensinado. Esse é um processo complicado. Não ensinam a eles sobre o Senhor. Eu não sei como vão terminar as negociações com os socialistas do Canadá ou com os socialistas da União Europeia. Eu não sei o que vai acontecer no dia 1º de agosto, antes ou depois, ou se, digamos, isso vai passar para 2 de setembro ou algo assim. Eu só sei de uma coisa: investidores estão correndo para a América de todos os tamanhos e idades. E é exatamente isso que nós queremos. Bem, é isso. Obrigado por ouvirem. Até a próxima. Legenda criada por